Terceira Era, capítulo 17. Charadas no escuro. Antes de o Conselho Branco decidir atacar Dol Guldur, Gandalf ficou sabendo que Thorin, Escudo de Carvalho, estava tentando reunir anões para retomar Erebor. O mago então se encontrou com Thorin em uma taberna na vila de Bree, em Eriador. Eles discutiram sobre os planos para tentar reconquistar a Montanha Solitária e Gandalf lhe propôs montar uma comitiva pequena de 14 pessoas ao invés de um grande exército, com o objetivo de adentrarem escondidos a montanha. Quando Thorin lhe questionou como eles fariam isso, o mago lhe entregou a chave e o mapa de Erebor, que ele recebeu de Thrain, pai de Thorin, sob a condição de que ele pudesse escolher o 14º membro da comitiva. Thorin consentiu, e Gandalf marcou uma reunião no condado, em uma toca de hobbit que estivesse marcada com uma runa azul. O mago foi até a casa de Bilbo Bolseiro, um hobbit da linhagem de um grande herói que lutou na Batalha dos Campos Verdejantes, Bandobras Tuk. Lá, ele conversou com Bilbo, mas o hobbit se recusou a partir em uma aventura, como qualquer um do povo dos pequenos faria. Mesmo assim, o mago maconheiro marcou sua casa e, ao cair da noite, Bilbo viu que havia pessoas paradas na soleira de sua porta. E esses eram Balin e Dwalin, que haviam sido companheiros de Thrain na expedição em que um anão foi capturado por orcs em Dol Guldur. Logo, mais anões foram chegando, e por último, Gandalf e Thorin Escudo de Carvalho, totalizando 13 anões e o mago. Eles discutiram bastante sobre a demanda de Erebor e Gandalf explicou que Bilbo era perfeito para desempenhar o papel de ladrão, pois descende de uma linhagem de guerreiros, além de que o dragão não conhecia seu cheiro. Só que no final das contas, o Hobbit não aceitou ir com eles, pois é da natureza dos pequenos viver a vida tranquilamente. Na manhã seguinte, os anões haviam partido em sua busca e Bilbo estava novamente sozinho em sua casa. Mas o sangue Tuk de seu ancestral falou mais alto e ele decidiu partir com os anões. Bilbo correu ao encontro deles, que ficaram surpresos ao vê-lo, especialmente Thorin, que não levava a menor fé no Hobbit. E os 13 anões eram Dori, Nori, Oin, Kili, Ori, Bombur, Bifur, Glóin, Dwalin, Bofur, Balin, Thorin e Fili. Um mês após a comitiva ter cruzado a fronteira do condado, Gandalf desapareceu. Algum tempo depois, durante uma noite chuvosa, Oin e Glóin falharam ao tentar acender uma fogueira, e Balin avistou um brilho de fogo tremulante à distância, o que era raro naquela região. Então, os anões enviaram Bilbo, o suposto ladrão sorrateiro do grupo, para investigar. E o Hobbit então seguiu na direção apontada por eles até encontrar 3 Trolls das montanhas. E assim Bilbo, tentando fazer jus à sua nova profissão, tentou roubar a bolsinha de dinheiro que um dos Trolls carregava, mas foi descoberto e capturado. No final das contas ele até conseguiu escapar, mas não conseguiu evitar que os outros 13 anões fossem capturados pelos Trolls quando eles foram procurar por ele. Gandalf então apareceu e, escondido no mato como o maia loucaço que ele era, ele começou a imitar a voz dos Trolls, causando discórdia no grupo. Os 3 então começaram a discutir e se distraíram, até que eventualmente o Sol, fruto das árvores dos Valar, apareceu e os transformou em pedra. A comitiva entrou na caverna onde os Trolls moravam e lá descobriram algumas armas forjadas no antigo reino oculto dos Noldor em Beleriand, Gondolin. E eu acho que essas armas provavelmente foram parar aí quando Sauron quase conquistou toda a região de Eriador na Segunda Era, mas vai saber. Gandalf e Thorin se equiparam com espadas élficas, enquanto Bilbo ficou com uma lâmina curta mais apropriada ao seu tamanho. As 3 armas emitiam um brilho azul pálido sempre que houvesse criaturas de Morgoth por perto. Alguns dias depois, a comitiva chegou a Rivendell, e Elrond os recebeu em sua casa. Afinal, Rivendell foi fundada na Segunda Era para receber todo e qualquer inimigo de Sauron. E foi nessa estada de Gandalf, em Rivendell, que aconteceu a reunião do Conselho Branco em que eles decidiram atacar Dol Guldur. Ao final da reunião, Gandalf disse: Eu vou seguir com essa galera aqui, mas vou ficar de stand-by. Qualquer coisa me passa um rádio aí positivo. Bilbo ficou maravilhado com Rivendell. Ele nunca tinha visto uma cidade dos elfos antes e achou tudo incrível. E durante essa estadia dos anões em Rivendell, Elrond inspecionou o mapa de Thorin e as espadas encontradas nas cavernas dos Trolls. O meio-elfo revelou que a espada de Thorin se chamava Orcrist e foi forjada em Gondolin, e era irmã
da lâmina de Gandalf, Glamdring, que pertenceu ao próprio Rei Turgon. Elrond também revelou o segredo do mapa dos anões, escritos em runas lunares, que ensinavam como abrir a porta dos fundos secreta de Erebor, o que era bem útil, já que o dragão alado gigante usava com frequência a porta da frente. A comitiva eventualmente partiu em sua missão, mas Bilbo deixou aquele vale com o coração pesado. Eles seguiram viagem pelas Montanhas da Névoa, cruzando a fronteira de Eriador, com destino à Montanha Solitária em Rhovanion. Enquanto os anões passavam pelas Montanhas da Névoa, gigantes de pedra, que antes que você pergunte eu não faço a menor ideia, porque esses bichos nunca apareceram antes e não aparecem depois, se aproximaram e começaram a brigar entre si. E tentando fugir daquela loucura, a comitiva acabou encontrando uma caverna dentro da montanha, um abrigo que pertenceu aos orcs de Dol Guldur, antes de os anões matarem todos na guerra entre anões e orcs. Mas acontece que essas cavernas agora estavam infestadas de goblins, que roubaram os pôneis do grupo e os levaram para Goblin Town. Bilbo, que estava dormindo, acordou dando um berro ao se deparar com aquela situação. Os goblins capturaram Bilbo e os anões, mas graças ao grito do Hobbit, Gandalf acordou a tempo de evitar ser capturado também. A comitiva foi levada perante ao Rei Goblin, que ao ver a espada de Thorin, Orcrist se enfureceu e decidiu matar a todos. Porém, Gandalf novamente apareceu e salvou o dia, tirando a vida do Rei Goblin. A comitiva deu início à sua escapada de Goblin Town e eles estavam sendo perseguidos por centenas de goblins. Porém, Dori, que carregava Bilbo enquanto fugiam, ao ser atacado por uma das criaturas, o deixou cair em uma profunda fenda escura. O Hobbit foi parar em uma parte muito abaixo dos outros, onde nem mesmo os goblins iam com frequência. Não havia luz alguma ali, mas Bilbo conseguiu enxergar um anel de ouro no chão, emitindo um brilho fosco. O Hobbit o colocou no bolso e seguiu tateando as paredes procurando uma saída. Um pouco mais à frente, ele ouviu um chiado rouco tipo Gollum, Gollum, mas seguiu em frente. Eventualmente, Bilbo chegou a um lago com uma ilhota no meio e nesse pedaço de terra, dois olhos cintilantes o fitavam na escuridão. A criatura se aproximou de Bilbo e perguntou quem ele era. Bilbo, então, respondeu apreensivo. Sou Bilbo Bolseiro, um hobbit do condado. E quanto a você, meu caro amigo? A criatura disse que se chamava Gollum e que estava com vontade de experimentar carne de hobbit, que ele nunca havia provado antes. E esse era Sméagol, o hobbit que encontrou um anel há 500 anos atrás, no rio onde Isildur morreu, e foi expulso de seu lar por ter assassinado seu amigo. Um anel havia lhe dado uma vida excepcionalmente longa, mas agiu em sua mente todos esses anos, o transformando nessa criatura repugnante. Ele ficou conhecido como Gollum, pois fazia um grunhido esquisito enquanto falava, como se fosse um gato engasgado com uma bola de pelos, tipo Gollum, Gollum. Mas enfim, voltando à história, Bilbo sacou a sua espada élfica e a criatura se assustou. E ainda querendo comer Bilbo, mas não querendo enfrentar sua lâmina, Gollum propôs um jogo de charadas. Se Gollum vencesse, ele poderia comê-lo, mas se Bilbo vencesse, Gollum lhe mostraria a saída. Bilbo aceitou e as charadas começaram, uma após a outra, até que Bilbo, pensando em seu próximo enigma, tateou um anel em seu bolso e pensou alto. O que eu carrego em meu bolso? E Gollum confundiu a pergunta com uma charada e tentou responder, mas obviamente não conseguiu. Bilbo aproveitou-se dessa oportunidade e se declarou o vencedor dos jogos. A criatura então aceitou e disse que lhe mostraria a saída, mas antes ela só precisava de pegar algo que estava ali em sua pequena ilhota. Sua intenção era pegar um anel, ficar invisível e matar Bilbo. Mas ao chegar em sua ilhota na caverna, Gollum se deu conta de que seu precioso anel havia desaparecido e começou a procurá-lo, tateando o chão. Até que ele parou, se calou por um instante e dirigiu vagarosamente um olhar ofensivo a Bilbo. Ladrão! Bolseiro ladrãozinho! O que eu tenho no meu bolso? O que eu tenho no meu bolso? Devolve pra nós! Então, Gollum atacou Bilbo, que saiu correndo com a criatura na sua cola. Um anel começou a agir na mente do hobbit e Bilbo sentiu uma vontade de colocá-lo. Ao fazê-lo, tudo se tornou claro como o dia, porém meio embaçado, como se ele tivesse cortado o tecido da realidade. Bilbo notou que Gollum não mais o enxergava, notou que estava invisível aos olhos da criatura. O hobbit então desembainhou sua espada élfica e a apontou para Gollum.
mas ao vê-lo inconsolável, procurando pelo seu precioso anel, Bilbo ficou com pena e decidiu não matá-lo. E agora, enxergando seu caminho, o hobbit continuou a vagar pelas cavernas até que finalmente encontrou a saída. When the cold of winter comes, starless night